A paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem com você aí? Hoje vamos a continuar no livro de Atos, capítulo 18. Amém? Hoje vamos a falar coisas muito interessantes de esse final da segunda viagem missionária de Paulo. E aí, irmão, é importante que nesta noite atendamos este estudo, porque vamos a conhecer uma das... Qual era o ofício, o trabalho de Paulo? Paulo, ele tinha um trabalho. Ele trabalhava para o Senhor. Trabalhava no Evangelho, mas ele tinha seu trabalho, amém? E aí eu quero que você coloque atenção, amém? Glória a Deus. O capítulo 18, ele tem, segundo aqui, ele tem 28 versículos, amém? Glória a Deus. Amor, 28 versículos tem, amém? E aí, do primeiro versículo, Paulo em Coríntios. Amor, por favor. Paulo em Coríntios, capítulo 18. Paulo em Coríntios, está do versículo 1 ao versículo 5. Do versículo 1 ao versículo 4. Temos aí. Amém? E Paulo anuncia a Jesus do versículo 5 ao versículo 11. Paulo perante Galho, do versículo 12 ao 17. E o final do segundo viagem missionário de Paulo, do versículo 18 ao 23. E aqui é algo interessante. Do 24 ao 28, vamos a estudar algo muito interessante. Amém? Porque essa é a terceira viagem missionária de Paulo. Então, conhece a Apolo, conhece umas pessoas aí, conhece a Galho, conhece a várias pessoas aí que ele, quando chegou a esse lugar, encontrou uns judeus aí. Né? E o interessante de tudo é que onde quer que Paulo ia, ele se encontrava com camaradas, pessoas que estavam no mesmo caminho que ele. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma oração para começar, dando graças ao Senhor por este novo estudo do livro de Atos, capítulo 18. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que você dá para mim, Senhor. Que não sejam minhas palavras, que sejam suas palavras na minha boca. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por aquelas pessoas que estão aí assistindo a esta transmissão, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Que seja o Espírito Santo que fale em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não. O inimigo está bravo. E vamos estudar, vamos a ler do versículo 1 ao versículo 4. Eu quero que você tenha aí sua Bíblia, aí no livro de Atos, capítulo 18. E quero que você tenha sua Bíblia aberta aí. E vamos a ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz: depois disto,
Paulo partiu para Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Aquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles, e por ser do mesmo ofício com eles, morava, e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia aos judeus e gregos. É interessante, porque ele se encontrou com Aquila. Aquila é um judeu que tinha o mesmo ofício que tinha Paulo. Agora entendemos que Paulo fazia tendas. Esse era o trabalho do Paulo. Paulo trabalhava na obra do Senhor, mas Paulo também trabalhava para seu sustento, para comer, porque ele sempre falava que ele não queria ser carga, não queria ser trabalhoso para as igrejas. E muitas igrejas no mundo agora têm que aprender de Paulo. Paulo era um homem que ele não gostava de pedir dinheiro, nem de pedir oferta, nem de pedir nada, porque ele tinha seu trabalho. Paulo, ele pregava a palavra e fazia essas coisas no Senhor por amor ao Senhor, não porque ele trabalhava e o Deus iba a dar dinheiro, ou os irmãos iam dar dinheiro, não. Ele tinha seu trabalho, ele não precisava de que uma igreja ajudara ele com dinheiro, com comida, não. Ele tinha seu trabalho. E aqui entendemos que quando Paulo se encontrou com Aquila é um judeu que havia estado lá na Itália com Priscila, sua mulher. Priscila e Aquila, elas estavam na Itália e nesse tempo chegaram também aí a esse lugar de Corinto. Vamos a conhecer a Corinto. O livro de Corinto é uma cidade importante. Por quê? Porque aí na cidade de Corinto, aí se abriu uma igreja grande. Aí havia muitos crentes nesse lugar. Havia muitos crentes, muitas pessoas creem a palavra do Senhor por Apolo e por Paulo. Que interessante. E se chegaram a formar muitas igrejas nesse lugar. Corinto ou Corinto, com K, esse é o nome grego. O nome grego é Koptubok. O nome grego, Koptubok. Era uma cidade, estado-polis, localizada no Istmo de Corinto, a estreita faixa da terra que conecta o Peloponeso com a Grécia continental, a meio caminho entre Atenas e Esparta. Atenas, uma cidade de Grécia, Esparta, outra cidade de Grécia. Em meio das duas estava sitiada Corinto. Glória a Deus. A moderna cidade de Corinto está localizada aproximadamente a 5 quilômetros ao nordeste das antigas ruínas. Desde 1896, escavações arqueológicas sistemáticas de Corinto, realizadas pela Escola Americana de Estudos Clássicos de Atenas, revelaram grandes partes da cidade antiga e pesquisas recentes lideradas pelo Ministério de Cultura grego ilustraram novas facetas importantes sobre a antiguidade da cidade. Glória a Deus. Está localizada no Istmo de Corinto, com a cerca de 6 km de largura, que conecta o Peloponeso com a Grécia continental, cerca de 78 km a oeste de Atenas e nas encostas de Monte Acrocorinto. É interessante.
Um dado curioso que o canal de Corinto foi construído neste istmo uma passagem estreita que comunica entre o norte do Mediterrâneo e o Mar Egeu. Este trecho já tinha sido desenhado pelos romanos para poupar cerca de 600 quilômetros de navegação à volta do Peloponeso. Mas só no século XIX pode ser executado. Seu principal porto é Liqueu. O principal porto de Corinto é Liqueu. E diz algo interessante, no Golfo de Corinto, que leva ao Mar Jônico, através dele o Mar Adriático. Ou seja, que Corinto é uma cidade, é uma encruzilhada. Tem saída ao Mar Mediterrâneo, se pode entrar por Atenas, se pode entrar por a mesma Grécia. É interessante esta cidade. Esse também tem saída ao Mar Adriático. Ou seja, ela foi uma cidade importante, cidade de viajeros, pessoas que viajavam constantemente para os outros países e chegavam a esse lugar, Corinto. Glória a Deus. A evidência aqui vamos a falar das evidências de Paulo. Daí diz a palavra do Senhor que Paulo tinha um ofício. Qual era o ofício de Paulo? Ele diz na Bíblia que se encontrou com Aquila. E a esposa de Aquila se chamava Priscila. Ele está dizendo aí que ficou muito tempo com ele porque Aquila tinha o mesmo ofício que tinha Paulo. Era de fazer tendas. Aqui há uma evidência de preparação de lonjas nas três viagens. Nas três viagens, Paulo dá evidência de seu trabalho, de seu ofício. Porque não somente ele pregava a palavra, levava a palavra, também ele tinha um trabalho secular. Glória a Deus. A primeira viagem de Paulo, o livro de Atos, não descreve as atividades de Paulo ao fazer tendas durante sua primeira viagem. Isso está no livro de Atos 13:14. O livro de Atos 13:14 está dizendo que aqui está. Ele diz a primeira viagem de Paulo. O livro de Atos não descreve as atividades de Paulo ao fazer tenda durante sua primeira viagem. Aqui temos então 13:14. Vamos a buscar aqui 13:14 diz: mas ele atravessando de Perge para a Antioquia de Priscila, todo num sábado, na sinagoga assentaram-se. Depois da leitura de ler os dois protestos no chefe da sinagoga, mandaram dizer-lhes, irmãos, tendes alguma palavra de exortação para o povo? Disse. Não fala na realidade não está falando dessas tendas. No entanto, Paulo alude claramente a essa atividade em seu discurso. Em seu discurso sobre seus direitos como apóstolo em 1 de Coríntios. Ou será que apenas Bernabé, ou será que apenas Bernabé e eu somos obrigados a ganhar a vida com outros empregos? Quando ele fala assim, fez uma pergunta, você está aí no 1 de Coríntios, quando ele fala dessa maneira, ou será que apenas Bernabé e eu somos obrigados a ganhar a vida com outros empregos? Por quê? Porque Paulo tinha um trabalho secular. Paulo pregava a palavra. Paulo fazia viagens missionárias, mas o trabalho dele dava para na medida que ele viajava, também ele fazia trabalho, ele fazia tendas, e se encontrou com este homem, Aquila, e Aquila tinha o mesmo ofício dele, fazia tendas. Glória a Deus. Aqui, há algo interessante, na 1 de Coríntios 9:6, aí ele falou Paulo, mas aí diz, isso sugere que Paulo estava trabalhando para se sustentar em sua primeira viagem.
visto que as Escrituras nos diz que ele acompanhou Bernabé apenas em sua primeira viagem. Segundo a viagem de Paulo, há evidência tanto no livro de Atos, quanto nas epístolas da atividade de Paulo em fazer tendas durante essa viagem. Atos 17 descreve o ministério de Paulo aos Tessalonicenses, e nas duas cartas que Paulo dirige a eles, ele descreve as longas horas e árduo esforço fazendo trabalho manual, presumivelmente fazendo tenda. Então, porque se ele viajava seus viagens, ele pagava seus viagens porque ele trabalhava. Ele não pedia a ninguém para sair a viajar. Ele fazia seus viagens missionários porque ele tinha seu ofício, seu trabalho. Ele tinha trabalho. E então, no primeiro, segundo, terceiro viagem missionário, é da evidência de que seu trabalho era de fazer tendas. Glória a Deus. Aqui diz, vocês se lembrarão, irmãos, de nossos esforços e esforços para proclamar o Evangelho de Deus a vocês, e como trabalhamos dia e noite para não ser um fardo para vocês. Ele não queria ser fardo para a igreja, ele não queria ser um fardo, uma carga para a igreja, porque ele mesmo disse aqui, vocês celebrarão, irmãos, de nosso esforço e esforços para proclamar o Evangelho de Deus a vocês, porque ele disse que se esforçava levar a palavra do Senhor sem pedir dinheiro, sem pedir ofertas, porque ele tinha seu trabalho e ele não gostava de ser fardo das igrejas. Aqui ele está dizendo, trabalhamos dia e noite para não ser um fardo para vocês. Glória a Deus. Dice, vocês próprios sabem que devem seguir o nosso exemplo. Diz também, dia e noite trabalhamos muito e incansavelmente para não ser um fardo para nenhum de vocês. E fizemos isso, não porque não tivéssemos direito a essa ajuda, mas para dar um bom exemplo para eles. Porque os líderes somos exemplos. Os líderes, os mestres, pastores, missionários, têm que ser exemplo, como Paulo é esse exemplo de nós. Paulo, ele não queria ser fardo da igreja. E ele, sim, Paulo precisava, porque Paulo escrevia cartas, escrevia epístolas, precisava de tinta, precisava de papel, precisava de seu trabalho como missionário, como obreiro no Senhor, como evangelista, como pregador da palavra. Mas ele se sustentava com seu trabalho. E algo interessante quando ele fala, e fizemos isto, disse, não porque não tivéssemos direito a essa ajuda, mas para dar um bom exemplo para eles. Dice, partindo desta passagem, podemos tirar algumas conclusões. Conclusões relevantes, né? Conclusões relevantes sobre a construção de tendas e a chamada apostólica. Paulo trabalhou duro por longas horas em sua ocupação secular. Está vendo, irmão, que muitas vezes por não ler a Bíblia, não entender a Bíblia, caímos em erros. E aqui eu ouvido muitas coisas das muitas igrejas, não somente no Brasil, em Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma igreja não trabalha se não tem dinheiro. Se os feligreses, os seus crentes da igreja, os membros da igreja não dão dinheiro, a igreja acaba. Porque, ao parecer,
as igrejas nos Estados Unidos e em vários países se sustentam não pela palavra, sino por dinheiro. E aí, gente, é triste não entender que as igrejas se sustentam pela palavra do Senhor e não por dinheiro. E Paulo é esse exemplo. Paulo fez muitas viagens missionárias, já ia por um terceiro. Iba por uma terceira viagem missionária e ele não queria ser fardo de ninguém, nem de nenhuma igreja. Porque ele disse que ele se sustentava. E quando ele se encontrou com Aquila e Priscila, sua esposa, a esposa de Aquila, ele ficou muito tempo, porque seu trabalho consistia em fazer tendas. Ganhava dinheiro. Tendas de campanha. Ou como é que acontece? Havia muitos viajeros nesse tempo. Muitos viajeros. Viajavam daí de Corinto, viajavam de Pesa, viajavam de muitos lugares daí e viajavam para a Itália, para outros países da Europa, da Ásia. E esses viajeros, não é como agora que compram uma passagem ônibus e saem embora. Não. Antes eles tinham que comprar tendas, iam caminhando. Quando ele chegava e já era de noite, eles abriam essas tendas e aí permaneciam dormindo. Na manhã seguinte, pegavam as tendas de novo, guardavam e iam caminhando. Essas tendas, para muitos viajeros, o fez Paulo. Paulo fez, essas são as tendas grandes que se fazia para que os viajeros pudessem levar. Nesse tempo não existia motel, não existia hotel, não existia disso. E então, onde caía a noite, ele tinha caminhando, eles abriam suas tendas e dormiam. Na manhã saíam, abriam as tendas. Esse era o trabalho de Paulo, fazer tendas. Aquila era um deles também que fazia tenda, glória a Deus. E, irmão, o versículo 5 ao 11, vou ler. Paulo anuncia a Jesus, glória a Deus. O versículo 5 ao 11 diz: quando Silas e Timoteu desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Amém. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu eles as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Amém. Não há problema se prega a palavra, se ninguém quer escutar, ninguém quer ouvir a palavra, ninguém atende a palavra, levar a palavra a outra pessoa que precisa, porque há muitas pessoas que precisam do evangelho. Paulo não tinha esse problema. Paulo não tinha esse problema porque ele sabia que quem converte as pessoas é Deus, não somos nós. Porque você pode pregar a palavra, por mais limpeza com que você prega a palavra, por mais beleza, por mais lindura, por mais bonitura, com umas palavras lindas e preciosas, formosas, você não pode convencer. Porque quem convence e converte é Jesus Cristo. Paulo não tinha esse problema. E ele falou aí: estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Aleluia. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito, justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Aqui se está falando de um homem chamado Tito justo, cuja casa ficava junto na sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. O trabalho de Paulo. Paulo ia aos lugares a pregar a palavra. Se ninguém ouvia, bem, se ouviam e aceitavam, glória a Deus. E aqui não somente aceitaram, disse que aceitaram muitas gentes aqui em Corinto. E
Cristo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor. E era um chefe da sinagoga. Glória a Deus. Creu no Senhor, não somente ele, a sua família. Amém. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Aleluia. Quantas vezes não hemos ouvido essas palavras de Deus em nossas vidas? Quantas vezes Deus ha falado, fala a palavra e não cales? Porque muitas vezes Paulo falou essas palavras aí. Paulo falou algo interessante. Paulo está denotando nessas palavras aqui que ele estava com raiva. Porque ele, sim, muitas pessoas aceitaram o Senhor, mas haviam pessoas que não aceitavam o Senhor. E aqui, Paulo, no versículo 6, é um versículo interessante, porque diz aqui: como estes, porém, o versículo 6 diz: como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu eles as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, desde agora vou para os gentios. Quando você fala uma palavra, Deus está ouvindo. E aqui, Deus falou para ele, de noite, disse, o versículo 9, diz: e de noite disse o Senhor em visão a Paulo: Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Fala, prega a palavra e não te cales. Esse é o mandato do Senhor. Quando você sente que ninguém ouve a palavra. Eu estou aqui transmitindo esse estudo. Se alguém ouve, glória a Deus. Se não ouve, glória a Deus. Meu trabalho é pregar a palavra, ensinar a palavra e não calar. Porque quantas vezes Deus fala para nós: fala, prega a palavra, não te cales. Porque esse é um trabalho, já estamos acostumados. Estamos acostumados. E temos que acostumar a pregar a palavra e não calar. Deus está ouvindo, sabe que muitas vezes nós falamos palavra e ninguém entende ou não atende. Mas a mensagem do Senhor é: Paulo, não temas, fala e não te cales. Avança. Não ouviu a palavra? Limpe suas vestes. Limpe suas vestes e caminhe, siga falando. Porque muita gente está precisando do amor do Senhor. Glória a Deus. Porque eu estou contigo, disse o Senhor. E ninguém te acometerá para te fazer mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. Não somos só. Não somos só. Não estamos sozinhos. O Senhor tem muita gente nesta cidade de Suzano. O Senhor tem muita gente. Muito povo, como disse ele, nesta cidade. Assim que não podemos ter medo. Porque o Senhor disse: eu estou contigo. No versículo 10. Eu estou contigo. E ninguém te acometerá para te fazer mal. Menos você esteja pregando a palavra, ninguém vai fazer mal a você. Ainda o coronavírus, nem vírus, nem enfermidade, nem nada vai pegar a você, porque o Senhor vai cuidar de você. Nenhum dor de cabeça, porque o Senhor sabe quem é você. O Senhor sabe. E o Senhor disse: porque eu estou contigo. E ninguém, quando fala ninguém, é nem enfermidades,
nem fome, nada. Porque o Senhor quer que você seja livre para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Não tenha medo, disse o Senhor a Paulo. Não temas, mas fala e não te cales, porque eu tenho muito povo aqui em Susana. Aleluia. Eu estou contigo, diz. E ninguém te acometerá para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E o versículo 11 diz, ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Se Deus não fala para ele sai embora para os gentios, sai embora. Mas temos um chefe, temos um Deus que diz, não, você fique aqui. E você passeie quando eu quero. Não porque você quer, não porque, porque ninguém ouve. Alguém vai ouvir aqui nesta cidade, mas você tem que falar e não calar. Glória a Deus. Se Deus não fala para ele, ele sai, mas diz que ficou ali 1 ano e 6 meses. 18 meses pregando a palavra e ensinando a palavra de Deus. Aleluia. É interessante, irmão. É interessante. Porque a mensagem de Deus é claro. A mensagem de Deus é falar a palavra de Deus. Não pode falar outra coisa. É pregar a palavra, como eu falei nestes dias lá na casa de irmã Selma. Não estamos convidados a pregar de nossa vida. Não estamos convidados a falar do vizinho, de meus filhos, de ninguém. Porque se é pregar a palavra, é pregar a palavra. Porque na vida secular é outra coisa. Mas primeiramente Deus. E temos que pregar o que fala a palavra. Então, irmão, aqui no versículo 12 ao 17, Paulo perante Galho. Vamos a saber quem é esse Galho. Galo não, Galho. Amém. Vamos a ler o livro, o versículo 12 ao 17. Glória a Deus. O 12 ao 17 diz, sendo Galho, sendo Galho procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal. 1 ano e 6 meses falando do Senhor, ele se vai se cansar. Mas Paulo sabia o que Deus havia falado para ele. Aqui tenho muito povo, aqui nesta cidade. Levaram a Paulo ao tribunal, dizendo, versículo 3, dizendo, este persuade os homens a rendir culto a Deus de um modo contrário à lei. Estamos lembrando de que os encarregados das religiões nesse tempo era o governo. Os encarregados de todos os anciãos, o Sinédrio estava aí no governo. E quando ele disse aqui, quando eles falam, dizendo, este persuade aos homens a rendir culto a Deus de um modo contrário à lei. Era porque eles não estavam rendendo culto a nenhuma imagem, a uma cruz, a uma imagem, uma parecida, ou que seja. Então se fala que era contrário. Nós somos contrários ao que acontece no mundo. Somos contrários às igrejas católicas, porque elas louvam imagem, adoram imagem. Eu não posso louvar imagem. Então somos contrários a esses costumes, somos contrários. E eles levaram aí ao tribunal, porque eles estavam ensinando, disse, a rendir culto a Deus de um modo contrário à lei.
O 14 diz, quando Paulo estava para abrir a boca, disse Galio aos judeus, se de fato houvesse aos judeus algum agravo ou crime perverso com razão, eu vos sofreria. Galio falou assim. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, disso cuidar vós mesmos, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Galio, ele era um procônsul, não era religioso. Ele não tinha nada a ver com essas coisas, mas esses judeus estavam procurando que o procônsul acabara com Paulo, levaram na cadeia, preso, na prisão, para assim acabar com o evangelho. Mas é um procônsul. O que era um procônsul? Um procônsul são pessoas que têm relações diplomáticas, relações com outros países. São pessoas diplomáticas que não se interessam em assuntos penais, assuntos de problemas de delito, de crime, nada dessas coisas. Era um procônsul, é assim, procônsul. Mas ele não tinha nada a ver com leis dos judeus. Judeus era uma coisa, procônsul de Roma, procônsul de Corinto era outra. Mas eles levaram aí ao tribunal e disse que expulsou-os do tribunal. Aí lembraria Paulo do Senhor, porque o Senhor havia falado, eu tenho muito povo nesta cidade, ainda o procônsul. Ainda procônsul, tendo muito povo nesta cidade. Aleluia. E estes judeus que tentaram contra Paulo, foram expulsos do tribunal. Porque no tribunal não se resolvem esses problemas de que se está louvando Deus com uma cruz, o outro está adorando Deus sem cruz, ou com foto, com imagem. Esse não é problema de um tribunal. Glória a Deus. Então, todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga. Sóstenes era um chefe de uma sinagoga, judeu também. E o espancavam diante do tribunal de Galio, não se importava com nenhuma dessas coisas. Galio dizia que ele não tinha nada a ver, porque esse é problema de judeus. Não tinha, disse, Galio não se importava com nenhuma dessas coisas. Galio era procônsul, não tinha nada a ver. Glória a Deus. Disse, o interessante aqui, esse é o 17. E assim aconteceu isso. Porque Deus tem povo na cidade. Que maravilhoso. Paulo saiu vitorioso daí. Vitorioso. Porque quando temos o Senhor de nosso lado, somos vitoriosos. Amém? Glória a Deus. Aqui, do versículo 18 ao 23, a terceira viagem missionária de Paulo e Apolo em Éfeso. Vamos falar de Apolo. Apolo é o primeiro a ser mencionado como um pregador cristão que veio a Éfeso. Aleluia. Diz provavelmente 52:3 depois de Cristo, onde foi descrito como fervoroso de espírito. Fervoroso de espírito. O que significa ser fervoroso de espírito? Que os problemas seculares, situações difíceis, crises, não fazem nada numa pessoa que é fervorosa. Fervorosa de espírito é que seu espírito está por acima de todas essas coisas seculares. E que está se gozando com o espírito fervoroso, o Espírito Santo de Deus no seu coração.
Paulo era um homem fervoroso de espírito. Ele falou e ensinou exatamente coisas relacionadas a Jesus, embora conheça apenas o batismo de João. Apolo, isso está aí no Apolo, em Atos 18, 24, 25. Priscila e Aquila, um casal judeu-cristão que tinha ido a Éfeso com o apóstolo Paulo, instruíram Apolo. O instrutor de Apolo foram eles, Aquila e Priscila. Glória a Deus. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 55 anos depois de Cristo, menciona Apolo como uma figura importante em Corinto. Apolo era uma figura importante nessa cidade de Corinto. Paulo descreveu o papel de Apolo em Corinto. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Está entendendo? Diz, eu plantei. Paulo plantou a palavra. Paulo ia ao frente, pregando a palavra. E Apolo, diz ele, eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Por isso que eu estou falando que Apolo foi uma pessoa fervorosa de espírito. Que na medida que Paulo ia pregando a palavra, ele ia atrás. Regando a palavra, porque a palavra é como uma planta, uma rosa, que tem que colocar água, para que esse amor por Deus vaya crescendo. Amém? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Isso está 1 Coríntios 3,6. Glória a Deus. Não há indicação de que Apolo fosse favorecido ou aprovasse uma superestimação de sua pessoa. Em nenhum momento Paulo disse, eu sou grande, eu sou poderoso. Não, nunca. Apolo não é descrito como uma pessoa que ele dizia, essas gentes que estão aí, é porque eu ensinei a eles. Não, ele nunca falou disso. Glória a Deus. Ele não se descreve. Diz que indicação de que Apolo fosse favorecido ou aprovasse uma superestimação da sua pessoa. Em nenhum momento. Glória a Deus. Irmão, porque eu não posso estar sempre dizendo a todo mundo que eu sou pastor e que por minha causa eu fundei várias igrejas. Eu sou isto, eu sou aquilo. Não, irmão. Não podemos estar falando isso, porque não é por títulos que você pode se salvar. Não é pelos títulos que você tem. Eu sempre falo que eu sou uma ovelha, somente uma ovelha. Uma pessoa que ensina a palavra, que prega a palavra, somente isso. Eu não sou ninguém, irmão. Eu não sou ninguém. Eu sou como Apolo. Paulo ia semeando a palavra, ele ia regando essas sementes para que cresceram. Ele nunca falou, aí está todas essas igrejas porque eu ensinei. Não. Aleluia. Longe de mim que eu me glorie, que glorificar ao Senhor só. Não. Eu sou uma ovelha. Todos somos ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. E ele disse aqui que ele não, em nenhum momento, aqui diz, eu plantei e Apolo regou, mas Deus fez crescer. Indicação de que Apolo fosse favorecido ou aprovasse uma
superestimação de sua pessoa. Paulo o encorajou a ir para Corinto, mas Apolo o rejeitou, declarando que ele iria mais tarde quando tivesse uma chance. Isso está no livro de 1 de Coríntios 16:12. Porque o trabalho era muito forte, o trabalho de Apolo. Ele rejeitou, porque Paulo encarou a ir para Corinto, mas ele estava seu trabalho, não missionário, seu trabalho de ensinança. Porque no Evangelho há pessoas que são missionários, pregadores, mestres, cada quem tem o seu trabalho. E o trabalho de Apolo era difícil, muito complicado, porque Apolo semeava a palavra, levava a palavra, mas quem tinha que ensinar, começar a ensinar pouquinho a pouquinho, era Apolo. Glória a Deus. Apolo é mencionado mais de uma vez no Novo Testamento, mais de uma vez. Na Epístola a Tito, ele disse: Acenas, o intérprete da lei, e Apolo guia-os com solicitude, para que nada lhes falte. Isso está o livro de Tito 3:13. Amém? Glória a Deus. E aí, do 18 ao 23, vamos a ler aí. Glória a Deus, do 18 ao 23. Paulo, diz o 18, Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele Priscila e Aquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. O voto de Nazareu ainda existia nesse tempo, no tempo de Paulo. Aí, em Síria, toda pessoa que chegar aí tinha que rapar o cabelo. Tem que rapar a cabeça. Porque existia ainda o voto de Nazareu. Glória a Deus. O voto de Nazareu era um voto que você fazia, que você tinha que manter a cabeça sem cabelo. Glória a Deus. Aleluia. E eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Quando se fala de discutir, não é que estão brigando, sino que vamos a discutir o que você tem uma interpretação da Bíblia, eu tenho outra interpretação, e aí começaram a discutir se Jesus era o Salvador, se não era o Salvador, se a lei era aceitável, não era aceitável. Tinha que discutir, porque se estava começando a viver pela graça do Senhor. Aleluia. Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Antes se despediu dele dizendo: se Deus quiser, de novo voltarei a vós, e navegou de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém e saudou a igreja e desceu a Antioquia. Voltou de novo para Antioquia. Algo interessante aqui, Antioquia. O versículo 23 diz: e tendo demorado ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela região de Galácia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Na medida que ele ia viajando, ia fortalecendo. Qual é a palavra fortalecer? A palavra fortalecer não estava falando de fortalecer o corpo, nem estava fortalecendo com comida, fortalecer espiritualmente. Por quê? Porque muitas vezes precisamos de nos fortalecer. Muitas pessoas têm um problema. Tem um problema que se eles, na igreja, eles se fortalecem. Mas quando está na sua casa, não tem fortaleza. Se precisa que alguém dê fortaleza. E por que acontece isso, irmão? Porque quando falta a palavra do Senhor, a leitura bíblica, quando falta um louvor na sua boca, quando falta um pensamento para Deus, você começa a enfraquecer,
a diminuir e precisa fortaleza. O único missionário nesse tempo era Paulo. E Paulo tinha que passar pela cidade fortalecendo, falando da palavra do Senhor. Por isso que Paulo sempre mandava epístolas, cartas para os irmãos de Corinto, para os irmãos de Gálatas, para os irmãos de Éfeso. ¿Por quê? Para fortalecer no Senhor. Porque muitas pessoas não têm a fortaleza que outras pessoas têm. Há pessoas que têm fortaleza no espiritual. Há pessoas que não têm fortaleza espiritual porque, em realidade, nossa fortaleza é a palavra de Deus. Mas se você não lê a palavra, se você não é um homem de oração, você começa a decair e precisa de fortaleza. Aí, Paulo disse que ele ia sucessivamente pela região de Galácia e de Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. O 24 diz, ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Este Apolo é o mesmo Apolo que estamos falando. Homem eloquente e poderoso nas escrituras. Fortalecido. Então, quando você começa a entender, Apolo era fervoroso no espírito. Fervoroso. A palavra de Deus diz que não só de pão vive o homem, sino da palavra do Senhor. Então, quando se fala que Apolo era fervoroso no espírito, já entendemos porque ele era fervoroso. Porque ele disse, homem eloquente. Eloquente significa um homem que podia falar com qualquer pessoa. De estudos, de não estudos, de pessoas que não entenderam, de pessoas sábias. Ele podia falar eloquente, que quando ele falava todo mundo prestava atenção. Porque é um homem que conhecia da palavra. E também diz, e poderoso nas escrituras. Conhecia as escrituras. Não estamos falando desta Bíblia. Não estamos falando da escritura que agora conhecemos como a Bíblia. Conhecia da vida de Isaías. Conhecia da vida de Jeremias. Conhecia a vida de Abacu, de Daniel. De todos esses profetas. Porque era um homem estudioso da palavra do Senhor. E era um homem eloquente, fervoroso no espírito. E era poderoso nas escrituras. Poderoso nas escrituras significa que se você perguntava para Apolo uma palavra, um versículo, você me pode dizer que diz essa palavra? E ele podia falar, essa palavra significa isto. E isso é assim. Porque poderoso, conhecia a palavra. E gosto muito desta palavra com que Lucas fala. Lucas descreve Apolo como poderoso nas escrituras. Lembremos que é o médico Lucas que está escrevendo este livro. É Lucas. E eu gosto muito da palavra que ele coloca em Paulo. Eloquente, fervoroso de espírito e poderoso nas escrituras. Poderoso nas escrituras. Será por quê? Porque Apolo, em realidade, não perdia o tempo em outras coisas que não seja ler as escrituras. Que nesse tempo não existia televisão, redes sociais, não existia nada. Então, não existiam essas redes sociais, não existia televisão, não existia a fofoca, não existia nada disso. Então, leitura bíblica. E não estou falando desta Bíblia, estou falando dos pergaminhos antigos, conhecia tudo. Apolo, poderoso nas escrituras. Eu quero ser poderoso nas escrituras. Eu quero ser poderoso nas escrituras, como Paulo, como Apolo. Eu quero ser como Paulo, viajar, levar a palavra. Glória a Deus. Agora temos as redes sociais. Agora temos o WhatsApp, podemos pregar a palavra aí. Mas nesse tempo não existia nada disso. Você tinha que viajar. Nesse tempo, você se imagina, se nesse tempo de Paulo tivesse existido as redes sociais, Paulo não viaja tanto.
Paulo tuvera não sei quantos seguidores, e esses seguidores falavam a palavra, mas não existiam redes sociais. E, irmãos, gosto da palavra de poderoso nas Escrituras. Aleluia. O 25 diz: era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Você tem aí o versículo 25 deste capítulo 18 de Atos? Você está lendo aí comigo? 25. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso. Você não podia encontrar a Apolo triste, com a cabeça abaixo, doente, com problemas. Não. Fervoroso do espírito. Aleluia. Falava e ensinava com precisão as coisas. Com precisão. Era preciso nas palavras. Apolo. Preciso nas palavras. Poderoso nas palavras. Eloquente nas palavras. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele foi bautizado por João, Apolo. Somente isso tinha ele. Ele não foi a um instituto a estudar. Ele não se congregava em uma igreja como nós. Ele não foi a um instituto teológico para aprender palavras e conhecer dos judeus. Somente tinha o batismo de João. Mas com esse batismo de João, mire todo o que Apolo fez. Com somente ser fervoroso, eloquente, poderoso nas Escrituras. Diz que falava com precisão, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Conhecendo. Há muitas pessoas que han estudado teologia, que han sido aqueles, han sido mestres, engenheiros, que tantas coisas, mas não são eloquentes nem poderosos nas Escrituras. Que eu possa estudar, teologia, que eu possa estudar um instituto tecnológico bíblico, que eu possa estudar em estudos bíblicos, mas se eu não estudo a palavra por minha conta, e se eu não sou fervoroso no Espírito, se não busco a Deus, de nada vale. Porque eu posso conhecer palavra, posso conhecer, mas se não sou fervoroso no Espírito, se não busco a Deus, de nada vale. Como que se eu estou lendo outro livro? É interessante. Eloquência. A eloquência não se encontra no instituto, a eloquência ela vai encontrar aqui na Bíblia. Glória a Deus. Somente somente conheceu o batismo de Jesus. Conhecendo somente o batismo de Jesus. Ele começou a falar ousadamente. Olha aí todos os detalhes de Apolo. Ousado como Pedro, como Paulo, era ousado. Diz, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Aquila ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Apolo falava ousadamente. Um homem que conhecia somente o batismo, mas era poderoso nas Escrituras. E quando Aquila e Priscila olharam para ele e o ouviram, levaram-no consigo e lhes expuseram com mais precisão. Ensinaram mais ainda a Apolo, porque sabia que Apolo era um homem poderoso nas Escrituras. Aleluia. E colocaram no caminho de Deus. Aleluia. Querendo ele passar a Caia,
os irmãos os animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Se estava fazendo o trabalho. E não era um trabalho de um dia, de 2 dias, de um mês. Um trabalho difícil. Porque ensinar a salvação pela graça num povo, numa cidade que estava acostumada a guardar a lei, a viver da lei, era difícil. Mostrar a Jesus Cristo como o Salvador do mundo não era fácil, a tarefa era difícil. Era difícil. Mas é o trabalho de formigas, trabalho. E se precisavam homens capazes de ser poderosos nas Escrituras, eloquentes, e que ensinem a palavra com precisão. Glória a Deus. Pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Precisão, eloquência. Temos que ser usados para pregar a palavra. E, irmão, eu conheci muitos pregadores. Eu conheci a David Miranda. David Miranda é um brasileiro que chegou à Venezuela a pregar a palavra. E quando David Miranda pregava a palavra, eu olhava muito para ele. Ele era uma pessoa que, quando ele ensinava a palavra, era a palavra de Deus. Não falava de ele. David Miranda nunca falou de sua vida. David Miranda nunca falou de seus filhos. David Miranda nunca falou de sua mulher, nem o que acontecia com ele, nem o tanto que ele amava a Deus, não. Quando David Miranda falava da palavra, era falar da palavra, não de sua vida. Porque a ninguém quer saber de sua vida, ninguém quer saber da minha vida. Quer conhecer a Deus, não conhecer a si. Eles não querem conhecer a Pedro, nem conhecer a João, querem conhecer a Jesus Cristo. E quando você lê um versículo da palavra, e você vai pregar a palavra, é a palavra que vai pregar. Não vai pregar que eu estava lá, eu estava aqui, eu estava isso. Não, irmão. Isso é ser ousado e eloquente. Poderoso nas Escrituras, eloquente, ousado, fervoroso no espírito. Eu não posso perder tempo pregando de minha vida. Eu não posso perder tempo pregando dos demais. Eu quero ganhar a minha salvação pregando a palavra, ousadamente. Por quê? Porque eu entendo o que falou Deus para Paulo. Quando chegou aí de noite e falou para Paulo, Paulo, não tenhas medo de falar a palavra. Fale e não cale. Pregue a palavra, ensine a palavra e não cale. Aleluia. A palavra, não é eu, nem o que acontece no mundo. A palavra de Deus. Aleluia, irmão. Que maravilhosa vida de Apolo, né? E nesta Bíblia, neste livro de Atos, hemos aprendido da vida de Apolo, a vida de Timóteo, de tantos homens nas Escrituras, que, meu Deus do céu, que nesse tempo era difícil. Era difícil nesse tempo pregar a palavra, mas se pregava a palavra. Aleluia. Até aqui, irmão, como eu falei, só eram 25 versículos, 28 versículos tem esse livro de Atos 18. Para a seguinte semana, vamos estar estudando o 19,
E o livro de Atos 19 tem algo muito interessante. O livro aí, vamos a conhecer a que fez Paulo lá em Éfeso. Glória a Deus. Diz quando Paulo na escola de Tirano. E aí vamos a olhar porque que Paulo caminhou, Paulo viajou, aleluia. Muito obrigado, irmão, por vocês aí assistindo a palavra do Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por sua assistência, amém. Muito obrigado à igreja. Obrigado, irmão, pastor Pedro, pastor João, a Má Lúcia, a Letícia, a Francilene, irmão Naldo, irmão tantos, Oribaldo, aleluia. Deus abençoe, irmão, amém. E o domingo vamos estar lá na igreja, amém. Glória a Deus. Vamos a estar aí todos em um só espírito, buscando a Deus, amém. Glória a Deus. Vou fazer uma oração para terminar, amém. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esta palavra nesta noite. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque não foram minhas palavras, mas foram tuas palavras que falaram para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Eu quero